Muito boa tarde, está iniciando mais um Saúde e Bem-Estar aqui na Rádio Sarandi, para você ouvinte da 103.3 FM e também internauta. Apoiadores do Saúde e Bem-Estar, Brinca Parque, um mundo de diversão, chegou em Sarandi para crianças de 1 a 11 anos, na Rua Armínio da Silva. Informações pelo WhatsApp 999556824. Instituto Semear, Centro de Desenvolvimento Infantil, cuidado com a infância através de atendimentos clínicos multidisciplinares e oficinas criativas. Dragon Esportes, há 30 anos vestindo as melhores equipes. Provida assistência familiar, mais cuidado, mais comodidade, mais para você. Farmácia São João, compre na loja, no site ou no aplicativo. E na tarde de hoje, então, nós estamos aqui com a Andressa Tomasi, ela que é cirurgiã dentista, também especialista em ortodontia, que vai falar um pouco sobre a saúde bucal infantil, um assunto voltado para as crianças e também para as mães e para os pais. Andressa, seja bem-vinda aos estúdios da Rádio Sarandi. Boa tarde, é um prazer estar conversando com vocês, porque é sempre uma alegria falar sobre saúde bucal das crianças e, principalmente, abordar o assunto que é a ortodontia em crianças. Andressa, para introduzirmos o tema, acho que é uma dúvida muito costumeira para as mães de primeira viagem. Quando que eu devo levar o meu filho para o dentista? Então, a primeira avaliação com o dentista ela deve ocorrer ainda quando bebê. Lá na erupção do primeiro dentinho, é importante levar essa criança para uma consulta bem informativa. A gente vai avaliar, vai passar para os pais todas as informações necessárias, desde qual melhor escova, qual o creme dental mais indicado, todos os cuidados que esses pais precisam ter com a saúde bucal da criança, a cronologia de erupção, como conduzir a saúde bucal, os cuidados e como que a gente vai manter essas consultas preventivas. Acredito que outra dúvida também costumeira e também que surge muito na comparação de outras mães e outros pais é: meu filho tem 6 meses, não nasceu o dente, meu filho tem 8 meses, não nasceu o dente, mas o filho de outra mãe próxima já nasceu o dente e eu fico naquela preocupação. Com quantos meses nascem os primeiros dentinhos? Os primeiros dentinhos, eles nascem aproximadamente com 6 meses, mas isso é aproximado, sempre pode ter uma variação. Tem crianças que nascem com 4, tem outros que podem nascer com 8. Se passar muito desse período, daí sim a gente tem que investigar, ver se talvez tenha algum problema, mas geralmente pode ter uma variação aí no nascer, mas é em torno dos 6 meses. Importante as mães e os pais ficarem de olho, então, e procurar um dentista caso não nasça esses dentes, que o dentista vai poder aconselhar. Hoje em dia temos muitos equipamentos, então, que podem diagnosticar qual é a causa, né, dos dentes não nascerem. Exato. Andressa, outra dúvida também é: chupeta, mamadeira, devo dar para o meu filho? Vou ser a vilã se meu filho pegar chupeta e mamadeira para os dentes? O que você aconselha, então, para as mães e para os pais? Eu costumo dizer que quem não dá chupeta porque não tem filho, né? Quem critica a chupeta porque não tem bebê. Então, assim, a chupeta e a mamadeira, ela faz parte da vida da criança. A gente sempre vai tentar tirar essa chupeta e tirar essa mamadeira o quanto antes. A gente recomenda a chupeta até os 2 anos, 2 anos e meio, que seja feita a retirada dela. Mas tem que ser de uma forma tranquila, não pode ser uma forma que vai causar um trauma na criança, porque geralmente ele tem essa chupeta como algo que traz conforto para ele, seja na escola, seja em casa, seja em alguma situação que ele precise de conforto. Então, a gente vai ter que trabalhar com essa família, no seu contexto, como que nós vamos retirar essa chupeta. Até para que essa criança não introduza outro hábito, que é o dedo. O que é muito pior no ponto de vista ortodôntico. Então, é um cuidado que nós precisamos ter nessa transição. E a mamadeira também. A mamadeira ali, quando ele começa a conseguir com o copo, a gente vai tirando a mamadeira, introduzindo um copo de transição até ele tomar já no copinho mesmo. E depois ele vai se acostumar sem, né? Em algumas situações, durante a noite, também a criança tem a preferência ali pela mamadeira. A gente vai adaptar cada família de uma forma.
E também, às vezes, o bico e a mamadeira não tem nada a ver com a dentição da criança, né? Eu escuto muitas mães falando, mas meu filho nunca chupou bico, nunca chupou mamadeira, mas precisa usar aparelho. Exato, tem crianças que mesmo não fazendo uso da mamadeira e da chupeta vai precisar. E outras que usaram e que têm a oclusão deles perfeita. Isso depende de outros fatores. A gente tem questão genética, a gente tem questão muscular, a gente tem tantas outras questões que influenciam também na parte oclusal da criança, né? Que é a mordida dela. Percebi, então, que meu filho, minha filha, tem aquela mordida cruzada, tem os dentinhos tortos. O que devo fazer? Então, a primeira consulta com o ortodontista, ela deve ocorrer por volta dos 6 a 7 anos. Então, se a criança já vem acompanhando desde o primeiro dentinho lá, a gente já vai avaliar antes. Eu, por exemplo, já vou avaliando desde pequenininho, porque tem situações que a gente vai intervir antes ainda da dentição mista, que é ali quando começa a troca dos dentinhos. Outros casos, logo que começa a troca, e situações mais adiante. Então, cada caso é um caso. Mas, no ponto de vista ortodôntico, sempre que a gente começar antes, melhor, tá? Na grande maioria dos casos. Porque a gente consegue aproveitar o máximo dos aparelhos e o máximo da criança, porque a gente usa a fase de crescimento dela, o pico de crescimento. Então, muitas coisas a gente consegue evitar que se instale um problema maior. Acredito que seja muito das dúvidas dos pais essa parte do dente de leite e o dente permanente. Muitos acreditavam por muito tempo que só podia usar aparelho quando tivesse então os dentes já permanentes, mas não. Hoje em dia, com mais tecnologia, é possível usar aparelho então desde os 6, 7 anos. Isso. Lá com 5, 6 anos, muitas vezes a gente não vai utilizar o aparelho fixo, que é aquele que tem as pedrinhas coladas. A gente utiliza aparelhos ortopédicos fixos, aparelhos ortopédicos funcionais. Para cada caso, daí vai ter um aparelho específico, mas são utilizados outros aparelhos. E o porquê dessa idade, assim, até a gente conversou antes fora, porque a gente consegue trabalhar muito até a questão de bullying de crianças nas escolas. Por conta, tem um dente às vezes que tá mais para fora, o dentinho evitar é mais esse sofrimento prolongado, né, dessas crianças. Que acontece bastante. Então, a gente consegue corrigir lá quando pequena ainda, para essa criança não sofrer até às vezes 10, 12 anos esse trauma ali, além da dentição, mais o bullying que pode sofrer. E quais os principais casos que chegam nos consultórios de criança? Bastante, a gente vê os dentinhos projetados para frente, né, que é a classe 2, que a gente fala quando tem a parte de cima mais para fora, mordida cruzada, apinhamento, que é quando a gente tem um dentinho por cima do outro, ou a classe 3, que é aquele quando a parte de baixo ela é bem mais para frente do que a de cima. Então, esses também são casos de alerta para os pais, além de ronco noturno, dificuldade respiratória, aquela criança que respira quase sempre pela boca, ou uma criança que tu olha, ela tem muita olheira, tu vê que ela visivelmente está cansada, não dormiu bem à noite. Então, o sono da criança também a gente tem que ficar atento. Até vou te contar um caso pessoal. Então, eu era assim uma criança que falava muito à noite, eu me debatia bastante e respirava muito pela boca, acordava quase toda manhã com dor de garganta. E foi numa consulta, então, com o ortodontista que ele aconselhou a minha mãe então, a gente elaborar o que seria feito comigo, então, e eu usei o aparelho do céu da boca, né, para expandir, então, e desde lá, não ronquei mais, não me debati mais à noite, tive uma noite de sono tranquila. Exato, porque a gente precisa melhorar muito a respiração da criança nesses casos. E o aparelho do céu da boca é um excelente aparelho para isso, porque a gente melhora a via aérea, né? Melhora a respiração da criança. Então, tem muitos aparelhos que a gente consegue ajudar as crianças nesse sentido. Então, é algo que a gente precisa prestar atenção. Uma criança que não dorme bem não está certo. A gente precisa procurar ajuda e é um dos sinais de alerta. Além desses outros sinais que eu falei das mordidas ali, que também a gente precisa ficar atento. E qual a principal diferença do tratamento para a criança do adolescente?
Para criança, a gente utiliza muitas vezes aparelhos móveis. E no adolescente, normalmente, a gente já parte direto para um aparelho fixo, em alguns casos. E na criança, a gente utiliza muito o aparelho ortopédico funcional, que é um aparelho que a gente trabalha a musculatura, também a postura da criança, o aparelho ortopédico fixo, como o do céu da boca, que você usou. Então, na criança pequena, em fase de crescimento, a gente utiliza muito esses aparelhos. No adolescente, muitas vezes a gente já vai direto para o fixo, até porque a gente não tem uma adesão de tratamento tão boa deles nesses outros aparelhos. Andressa, voltando então ao assunto da criança. Se chega uma criança com muito medo do dentista, quais que são os procedimentos então que o dentista faz? Então, é bem corriqueiro, tá? Mas a gente vê hoje em dia também que muitos adultos têm mais medo que criança, Sim. tá? Então, é um condicionamento. Eu gosto de trabalhar muito com condicionamento. Então, às vezes, é consultas para a gente se conhecer. Porque no momento que a gente consegue estabelecer um vínculo com a criança e confiança, a gente consegue conduzir o atendimento tranquilo. Então, tem que ter esse vínculo, em primeiro lugar. Normalmente, na primeira consulta, a gente não cria isso. Então, é aos poucos, são consultas lentas, demoradas, para nós ir indo muito devagar. E daí, depois, eles vão... Então, hoje em dia, eu tenho exemplos de pacientes que não entravam. Ou que eles tinham muita, inclusive, náusea, por exemplo, na consulta, porque eles tinham medo. Hoje em dia, eles já são adolescentes, agora eles vão sozinhos. Então, a gente vê uma evolução, mas é tudo com muita calma. No início, esse exemplo, por exemplo, era 1 hora de consulta, 1h30. Às vezes até mais. Agora ele chega sozinho, ele tá bem tranquilo. Mas então a gente precisa principalmente de paciência. E em casos mais graves, a gente tem opções como a sedação, que daí vai para um outro lado, que quando a gente não consegue um condicionamento. Andressa, outra questão que nasce nessa infância, então, nos primeiros dentinhos, é se a amamentação pode causar cáries também nos bebês. A amamentação em si, não, tá? A amamentação, na real, ela nos ajuda muito, porque ela estimula o sistema estomatognático, que a gente fala. Ela estimula o desenvolvimento da face do bebê. O que a gente precisa que seja evitado, tá? O açúcar excessivo, desde pequeno. Então, assim, por exemplo, partiu para uma amamentação fora do peito, tá? Uma amamentação não natural. Que não seja colocado açúcar, que não seja colocado Nescau. Depois do primeiro dente, já introduzir a escovação com um creme dental fluoretado, numa quantidade pequena, que é meio grão de arroz para crianças até 3 anos. Então, é mais a questão do consumo de açúcar que influencia do que a amamentação. Então, a gente deve evitar adicionar açúcar na alimentação dos bebês. Quando a gente fala de cárie, então, há crianças que são mais suscetíveis a ter cáries do que outras? Algumas crianças têm um número de bactérias maiores, assim como todos nós, né? Mas, principal, o que influencia é a alimentação e o hábito. Então, uma alimentação mais cariogênica, com um consumo maior de balas, de chocolates, de pirulitos, com uma escovação em menor quantidade, o não uso do fio dental, isso influencia mais para o aumento da cárie. Entrando no assunto da ortodontia, Andressa, eu gostaria que tu comentasse esse aspecto relacionado aos dentes, não somente da aparência, do lado físico, mas também da saúde. O quanto que esse sorriso para as crianças também, o arrumar os dentes, né, digamos, traz para a criança um alívio também, estávamos falando em off, né, a mordida de ter o dente mais para frente por causa do bullying, né, a ortodontia é uma questão de saúde. Sim, a ortodontia é saúde num geral, tanto para crianças quanto adultos, né? Ela vai melhorar muito a mastigação, vai melhorar a fala, a deglutição.
E nas crianças, principalmente, a gente vê muita melhora da autoestima delas. Porque tu vê que tem, às vezes, nasceu um dentinho mais pra frente, o outro mais pra trás. Daí eles estão naquela fase onde eles têm alguns dentinhos de leite e outros permanentes, tem espaço. Então, organizar isso pra eles, além da saúde física, traz um bem-estar. É autoestima, realmente. Às vezes eles dizem, eu tô tão feliz, eu coloquei o aparelho, agora eu não tenho mais o espaço. Eles se realizam com aquilo e a gente também, né? Então, é tão bom ver a evolução deles. E tu nota a diferença, muitas vezes, na face, que a gente, organizando esse espaço, organizando a mordida, aproveitando o crescimento deles, a gente nota uma diferença na face das crianças, dependendo do caso. Então, tu evita que essa criança passe por um tratamento mais difícil no futuro. É melhor prevenir, então, buscar um dentista quando a pessoa é criança. Não que no futuro ela também não vá fazer tratamentos ortodônticos, né? Mas vai ser muito mais fácil ela já começar desde criança para depois de adulto, não é mesmo, Andressa? Isso, a gente pode fazer, tanto na adolescência quanto na fase adulta. A gente tem aparelhos para utilizar em todas as fases. Hoje em dia a gente tem os invisíveis, a gente tem estético, a gente tem muitos tipos de aparelho para se usar no adulto também, e a gente consegue muitos resultados. Mas o que eu acho bem importante é a gente difundir essa questão para a criança, de que sim, a gente pode usar, e a gente pode começar o tratamento cedo, e que isso vai ter muitas vantagens. E que nem a gente conversou, além da questão de bullying, a gente evita muitos traumas na dentição permanente, jovem, né? Logo que começa essa troca. Naquele dente que tá mais projetado para frente, que a criança correndo, brincando, às vezes cai, bate, Sim. quebra. Então, a gente consegue também resolver essas questões. E como a ortodontia ajuda também na saúde? Porque também mastigar também vai trazer benefícios para a saúde. Como a ortodontia atua, então, na saúde das crianças? A ortodontia na saúde, ela vai melhorar a questão da mastigação, da respiração, que foi um dos pontos que a gente abordou, o sono. Então, a gente vai conseguir detectar várias situações. Em muitos casos, a gente vai precisar de um tratamento multidisciplinar, com fono, com otorrino, com outras áreas da saúde, para conseguir um tratamento 100%, tá? Porque tem casos que são mais complexos. Então, a ortodontia, ela vai trazer um resultado no ponto de vista de saúde dessa criança enorme. E qualidade de vida, né? E em casos mais graves, Andressa, que a pessoa precisa de uma cirurgia, uma criança precisa de cirurgia ou no osso ou no dente, como que é feito, então, essa parte? Quando é, por exemplo, em casos de criança, a gente encaminha, normalmente vai para otorrino, para avaliação, né? Faz tratamento com a fono depois, porque daí a grande maioria é em casos respiratórios. Tem casos na parte ortodôntica, que daí a gente já tá falando de um adulto, Sim. que é a parte ortognática, que precisa, que tem correções, por exemplo, de classe 2. A cirurgia ortognática não é feita em crianças? Não, ela é feita Só em adultos. Só em adultos. A gente precisa esperar daí passar a fase de crescimento, né? Então, tem casos de classe 3, classe 2, mordida aberta, que a gente não consegue resolver com a ortodontia convencional, que a gente precisa da parte cirúrgica para conseguir a correção total do caso. Então, também é uma outra parte que a gente faz todo o preparo ortocirúrgico e vai para o cirurgião bucomaxilofacial para ele fazer a cirurgia e depois a gente finaliza o caso. Andressa, falando um pouco sobre a escovação, a gente sabe que em diferentes fases da vida a escovação é de forma diferente. Como inicia a escovação para o bebê até a fase adolescente? O bebê, a gente sempre vai indicar uma escova pequenininha, tem aquelas que tem um cabo mais alongado, que facilita para os pais. O creme dental fluoretado com meio grão de arroz, é bem pouquinho creme dental. Não vai ser uma tarefa fácil, geralmente, nos pequenos não é fácil. Mas eu sempre digo que a gente precisa escovar todas as faces dos dentes, então. Um movimento de trenzinho que pega a face oclusal, uma vassourinha para escovar bem a parte da frente e de trás dos dentes, um movimento de bolinhas. Na fase de criança e adolescente, a gente vai seguir a mesma coisa. A única coisa que a gente precisa aí é evoluindo o tamanho da escova.
Então, a gente vai aumentando conforme o tamanho da criança. E sempre uma escova extra macia e compatível. E isso serve para adultos também. O movimento também a gente mantém sempre o mesmo. O uso do fio dental a gente pode introduzir desde pequeno. A gente tem os fio dental tipo forquilha, que é um fio dental que vem pronto, que facilita bastante para os pais. E eles podem dar para a criança brincar e vai introduzindo já o uso. Então, ele é bem bom. Uma dúvida que me surgiu agora é a pasta com flúor. A partir de que idade posso introduzir, então, a pasta com flúor na criança? Eu indico desde a primeira escovação. Eu indico creme dental sem flúor em alguns casos muito específicos. Mas, num geral, o creme dental fluoretado. Sempre com flúor. O que vai mudar é a quantidade. Para bebês, meio grão de arroz, a partir de 3 anos, 1 grão de arroz, e a partir de 7 anos até a vida adulta, 1 grão de ervilha. Então, nunca a escova cheia. Andressa, eu gostaria de agradecer a tua participação aqui no Saúde e Bem-Estar. Com certeza tirou muitas dúvidas, tenho certeza, das mães e dos pais sobre a saúde bucal infantil. Obrigada pela tua participação. Eu que agradeço a oportunidade. E falar sobre isso foi muito importante, porque a gente traz um assunto que eu gosto muito de falar. A gente tirou muitas dúvidas dos pais e eu sempre estou à disposição para respondê-las. Esse foi o Saúde e Bem-Estar de hoje, no apoio de Brinca Parque. Um mundo de diversão chegou em Sarandi para crianças de 1 a 11 anos. Na Rua Armínio da Silva, informações pelo WhatsApp 999556824. Instituto Semear, Centro de Desenvolvimento Infantil, cuidado com a infância através de atendimentos clínicos, multidisciplinares e oficinas criativas. Dragon Esportes, há 30 anos vestindo as melhores equipes. Provida Assistência Familiar, mais cuidado, mais comodidade, mais para você. Farmácia São João, compre na loja, no site ou no aplicativo. O Saúde e Bem-Estar volta amanhã aqui na 103.3 FM.